Olá, boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil e em tantas partes do mundo. Primeiro de tudo, obrigado por nos acolher. É bom mais uma vez chegar aí até você, até a sua casa, ao seu trabalho, seja o ambiente que for que você se encontre agora. Obrigado pela sua companhia aqui com a Canção Nova. A partir de agora, mais um programa com um tema importantíssimo, especial e tenho certeza também de uma abrangência tão grande que nos incomoda, nos preocupa e que certamente hoje trará também, este tema trará respostas para nós, ajuda, com certeza. O tema do programa de hoje, ele dói, ele é duro, mas é necessário ser enfrentado. Vamos falar sobre o suicídio, uma epidemia silenciosa que tem trazido para a nossa sociedade tanta dor. Eu faço a seguinte introdução para abrir o programa de hoje. A cada 40 segundos, alguém no mundo interrompe a própria vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de óbitos autoprovocados é significativamente maior que aqueles causados por homicídio. São 800 mil suicídios ao ano contra 470 mil homicídios. Essas mortes prematuras poderiam ser evitadas, porque é possível preveni-las e não faltam ferramentas para isso. Contudo, as taxas continuam avançando, especialmente em países pobres e em via de desenvolvimento. Para especialistas, esse fenômeno complexo, que exige abordagens em múltiplas frentes, só poderá ser efetivamente enfrentado quando se derrubar o preconceito contra doenças mentais. Por muito tempo, evitou-se falar sobre suicídio. Como um segredo familiar varrido para debaixo do tapete, ele ficou invisível, porém terrivelmente presente e real. Não está na hora de mudar essa atitude de silêncio a respeito do suicídio? Ao ponto que chegamos, é perceptível que o silêncio não deteve e não curou essa chaga social. Para falar sobre este tema, eu gostaria apenas de já mencionar o seguinte: apenas nessa pequena introdução, 4 pessoas acabaram de tirar a própria vida no mundo. Para falar sobre este assunto, quero aqui já cumprimentar e acolher 2 psicólogas, especialistas também neste assunto. Patrícia de Almeida Marete, psicóloga clínica, atualmente trabalha com grupos de prevenção ao suicídio e sobreviventes a tentativas. Patrícia, doutora Patrícia, bem-vinda, boa noite. Boa noite, Ronaldo, boa noite a você que está em casa. Que a gente consiga falar desse tema de uma maneira tranquila, de uma maneira serena, e de uma maneira responsável, que é o que a gente precisa hoje no Brasil e no mundo, que a gente encare esse problema do suicídio de forma serena e tranquila. Como da última vez que a senhora esteve aqui, em setembro do ano passado, também de forma muito frutuosa, que eu tenho certeza que teremos muitos frutos ao final deste programa. Com certeza. Cumprimento também aqui a doutora, mas ela não quer que chame de doutora, Marcela Prata Lepsch, que é psicóloga, especialista em neuropsicologia e também terapeuta cerebral. Marcela, bem-vinda, boa noite. Muito obrigada, boa noite a todos. Reforço as palavras da Patrícia, Acho que o diálogo, a comunicação é a maior arma que nós temos para combater o suicídio e para falar de prevenção. Bom, e eu destaco aqui que ambas pertencem a um grupo de trabalho de prevenção ao suicídio em Brasília. E, mais uma vez, enfatizo, obrigado pela presença de ambas. Eu terminei a introdução fazendo aqui a seguinte questão. Não está na hora de se mudar essa atitude de silêncio a respeito do suicídio, porque, como diz o tema do programa de hoje, está como uma epidemia silenciosa. Vou deixá-las fazerem aqui a introdução que quiserem também neste programa de hoje. Na verdade, eu penso que o suicídio, as pessoas têm uma dificuldade imensa de lidar com essa questão dos transtornos mentais. Então, a gente trata da dor na perna, a gente trata da dor no braço, a gente trata da dor no olho, mas o transtorno mental, a dor da alma, a gente acaba não observando ela e acha que é uma besteira, Ainda existe um preconceito, sim, da questão da psicologia, da psiquiatria principalmente, da questão do uso dos remédios, o que a gente chama na psicologia de psicofobia. As pessoas têm medo, quem usa remédio é maluco, quem vai para o psicólogo é louco. E não, na verdade, o transtorno mental, a dor da alma, os problemas mentais mesmo, eles fazem parte do corpo, a cabeça está dentro do corpo. Então, precisa e tem que ser feito de uma maneira responsável.
está doendo, vamos procurar o psicólogo, vamos procurar o psiquiatra, né, para que as coisas melhorem. Se a gente está se sentindo mal, a gente precisa procurar o psiquiatra, né, a gente precisa procurar o psicólogo, a gente precisa procurar ajuda e deixar de fazer uma coisa, de achar, né, que é uma coisa ruim, é frescura ou é bobeira. Na verdade, eu acho que o grande problema de enfrentar o suicídio e de enfrentar a depressão, que os dois estão muito grandes, os dois estão muito grandes não, mas os dois estão muito juntos. A depressão, ela anda muito junto com o suicídio, ela tem que ser tratada. E para a gente ser tratada, a gente precisa encarar as nossas dores. Marcela, e você concorda também que, também por causa de um sinal desses nossos tempos agora, os transtornos mentais, os problemas mentais, sinal da vida desse tempo atual? Sim, eu concordo, mas eu acho que agora as pessoas têm mais informação, então é natural que o tema esteja em evidência. Mas algo que nós conversávamos até antes de entrarmos, né, no ar, é que as pessoas elas precisam se libertar dos preconceitos, dos tabus e permitir se compreender, né? Muitas pessoas passam muito tempo da vida sem se conhecer, sem entender porque sentem determinadas coisas, porque reagem de determinada maneira. Então, a saúde mental é uma área que precisa de mais atenção, que precisa de mais visibilidade, porque só falando de saúde é que a gente combate o suicídio. E a gente falando aqui de transtornos, de problemas mentais, eu ouvi nesses dias vi um vídeo do Augusto Cury, em que ele falava que hoje uma criança de 7 anos recebe mais informações do que o imperador romano séculos atrás. Né? Então, hoje a necessidade de se trabalhar mais aquilo que se exige da nossa mente é também maior. Sim, e na verdade a gente está, e uma das causas, né, essa questão dessa informação, ela causa também uma ansiedade. Quanto mais informação eu tenho, mais ansioso eu fico. Né? Se a gente observar hoje o WhatsApp, essas redes sociais e tal, o número de informação ele é gigantesco. Né? E você tem uma ansiedade de passar, de fazer. A vida cria essa questão da ansiedade. E a gente está deixando as nossas crianças cada vez mais ansiosas, cada vez mais... E isso reflete para todo mundo. É criança, é adulto, é adolescente, é todo o idoso. Né? Então, o suicídio hoje, a depressão, o transtorno mental hoje atinge da criança, que está aumentando demais, ao idoso. E ele seria, então, consequência das doenças mentais? Sim. O suicídio, sim, ele pode... É um fenômeno multifatorial, né? A gente não pode dizer que o suicídio ele tem é uma causa, uma coisa linear, ele é um conjunto, né? Mas a depressão, ela está dentro, o transtorno mental é um dos fatores, que é o maior desencadeador. E eu não permiti a Marcela que falasse no começo, mas realmente você concorda também que é preciso se entender que não podemos mais silenciar quanto ao suicídio? Sim. Na verdade, nós temos que tomar cuidado com o tipo de informação que é passado, né? Sempre pensando na prevenção, tanto que no nosso grupo, nesse grupo de apoio, o foco é na prevenção no sentido de valorizar a vida e não prevenção do suicídio em si, né? Então, é um grupo de valorização da vida, onde as pessoas identificam os fatores de proteção que elas precisam desenvolver. Então, os fatores de risco hoje, eles estão muito ligados à idealização que as pessoas têm. Elas deixam de viver o que é real, o que é alcançável, o que é possível e passam a ter uma vida idealizada. Então, as crianças também têm absorvido isso. As crianças acabam se desenvolvendo intelectualmente e não emocionalmente, né? Então, nós precisamos, enquanto adultos, aprender a nos expressar e ensinar as crianças a fazerem os mesmos, né? Bom, a gente falou aqui também de ferramentas de prevenção. É justamente com isso que vocês trabalham também no grupo de vocês. E o que seriam ferramentas de prevenção ao suicídio? Quando imagino também trabalham pela valorização da vida, mencionando isso. Mas quais ferramentas? Primeira coisa, a questão do autoconhecimento. A questão da gente, como a Marcela falou, o ser humano ele precisa entender que, né, nós temos emoções, nós temos frustrações. Isso faz parte da vida. O não, ele faz parte, o sim, ele faz parte. Só que hoje a gente vive num mundo extremamente imediatista, né? Extremamente, eu preciso ter, as pessoas fazem metas assim, ao longo, né? É sempre do ter, esse capitalismo, né? E faz com que a gente fique
digamos, e a gente não entra em contato. A gente vai vivendo no automático. E aí eu acabo não entrando em contato com as minhas coisas internas, né? Então, na verdade, a questão da prevenção é você reconhecer o autoconhecimento, as emoções, reconhecer os seus valores, né? Hoje eu valorizo muito mais o outro do que a si mesma. Então, quem sabe se a gente não olhasse para si, não observasse os nossos valores e tudo, a questão da religião, né? A espiritualidade, ela é muito importante, né? Os dados mostram que as pessoas que muitas vezes não têm, que a religião ela é um fator protetor, sim, é um fator de prevenção. E isso faz exercício físico, né? Se a gente pegar, por que na zona rural você tem um número... A falta de uma vida mais saudável. Mais saudável, né? O sono adequado, uma alimentação adequada. Hoje a gente vive numa correria tão forte que a gente acaba não vivendo uma coisa saudável, uma coisa tranquila. Mas a senhora começou a sua resposta mencionando algo que me fez pensar na incapacidade do ser humano hoje de lidar com limitações, frustrações, dificuldades. Também isso é real? Sim, e essa geração que está vindo, por que né, a gente observa que essa geração que está vindo, ela não sabe lidar com isso. Está tudo sendo muito dado, está tudo sendo muito... As pessoas não têm limites mais, né? Então, acaba que no primeiro não que você recebe, eu não sei lidar com aquele não. Eu não sei lidar com... não, eu não consegui dar conta, eu tirei uma nota baixa, eu terminei um relacionamento. Aquilo parece que vira é a sua vida, o relacionamento é a vida. Não que assim, a gente não está aqui dizendo que, menosprezando o sentimento da pessoa de quando termina um relacionamento e tal, que sofre. Não, tem que sofrer sim, mas existe vida depois de um término de relacionamento. Né? A gente precisa entender que existe vida, existe sentimento, né? E a gente não escuta muitas vezes o que o outro está dizendo. A gente não valoriza, não reconhece o sentimento do outro. Seria uma maturidade humana que demora demais a ser alcançada? Sim, demora muito mais. A gente tem uma maturidade, vamos dizer, a gente acaba desenvolvendo muito o intelecto e não desenvolve a maturidade emocional. E aí eu não sei lidar com aquilo. O não, eu não sei, não sei lidar. E aí qual é a minha saída? Muitas vezes eu penso em tirar a minha vida. Desespero. Em desespero, entra... Marcela, temos dados de que o suicídio avança mais em países pobres e subdesenvolvidos. Todavia, me parece uma irrealidade quando eu ouço mais notícias de países ricos. Como entender isso? Há uma subnotificação, né, dos casos de suicídio em países subdesenvolvidos. Então, ainda há muita informação que não condiz com a realidade, mas eu acredito que a motivação se torna diferente, né? Países em que há uma vulnerabilidade social mais evidente, as pessoas têm causas diferentes, mas não significa que os índices determinam que a causa é uma só, né? Como a Patrícia falou, é multifatorial. Então, nós temos que pensar que a vulnerabilidade social ela não é determinante, mas é lógico que em países subdesenvolvidos esse fator contribui para que as pessoas adoeçam mais facilmente, não só a nível fisiológico, mas a nível emocional. Mas a gente tem dados assim, de que doenças terminais também são um fator que contribui, né, para o adoecimento da mente, a forma como as pessoas vivem, né? Então, isso não é... A gente não pode tratar nenhum fator, na verdade, como determinante. Existe, por exemplo, algum tipo de suicídio mais característico em países ricos e em países subdesenvolvidos, países pobres? O acesso a alguns meios em países desenvolvidos é lógico que nos permite essa análise, né? Como o uso de medicação, por exemplo, né? O uso de medicamentos. Armamento, né? Medicação. Até os prédios mais altos, a gente, né, pegar isso tudo, então tem... Vai diferenciar do local, na verdade, né? Geralmente, quando a gente ouve notícias de suicídios, são sempre de famosos, artistas, pessoas conhecidas, e aí sempre drogas, não mais ligados a isso. Isso também é um fator, né, de risco, o uso e abuso de álcool e outras drogas, né? Quando você usa, pode potencializar a questão da depressão. Se você já tem uma depressão, se você já está usando o uso de álcool, e usa álcool e outras drogas e tudo, pode facilitar com que você tenha uma impulsividade e você cometa a questão do suicídio.
A gente tocou no outro assunto aqui bem importante, a questão da depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a previsão dela é de que a depressão ela será a segunda maior causa de óbito mundial por doença até 2020. E, fazendo uma ligação da depressão com o suicídio, as informações são de que a depressão aumenta em 20 vezes o risco de suicídio. Como vocês analisam isso? A depressão, ela, como eu falei no início, ela está muito ligada com a questão do suicídio. 90% das pessoas que cometem o suicídio, eles são diagnosticados com depressão. Ah, mas todo mundo que tem depressão se mata? Não. Né? Mas, geralmente, as pessoas que cometem o suicídio, eles têm a depressão como fator diagnosticado. Quando não é diagnosticada antes, quando já está fazendo tratamento e tal, ela pode ser diagnosticada pelas autópsias psicológicas, que muitas vezes são feitas, né, depois com os familiares e com o histórico da vida da pessoa, que aí vão, não, realmente ela tinha um aspecto depressivo, ela tinha uma personalidade, mas às vezes não fazia tratamento, não tinha acesso aos profissionais adequados. Né? Então a depressão, ela está muito, na verdade, ela anda direitinho com o suicídio, então é por isso que a gente precisa procurar o psiquiatra, precisa procurar o psicólogo para que tudo seja, para que os problemas mesmo, né, da depressão, que a gente sabe que é químico, né, que essa parte química ela seja realmente sanada. E aí a depressão passa e você faz o tratamento tranquilo. A gente vai voltar a falar sobre tudo isso. Já passou o primeiro bloco do nosso programa. Você que nos acompanha de casa pode também participar a partir de agora. Manda sua mensagem para esse número de WhatsApp que está aparecendo aí. O DDD é o 61 e o número 991644304. Tá vendo aí? Copia rapidinho, manda sua mensagem para cá, sua pergunta, sua dúvida. As doutoras estarão aqui respondendo. Juntamente com você que está aí em casa, elas estarão aqui compartilhando com você aquilo que você perguntar, ok? Nosso primeiro intervalo, nós voltamos já aqui na sequência do Além da Notícia.